Tá pronto? A gente tá na mesma paleta de cor, bege com preto. Deixa eu só fazer uma pergunta básica. Tem que olhar pra lá. Pra bolinha aqui. Tá. Eu sou inexperiente no YouTube. Olá! Nesse vídeo eu trouxe a minha irmã aqui, pra quem não conhece, a Marjorie, ou mais intimamente conhecida como Jory, pra gente... Como Dinda agora. Como né? Dinda, Dinda Jory ou Dinda. Pra gente gravar um vídeo com as perguntas que vocês nos mandaram na caixinha. Não preparamos as perguntas antes, eu dei uma lida assim por cima pra ver o que tinha. E aí eu vou começar aqui, eu vi que tem várias perguntas legais, então eu vou olhando o que a gente acha legal aqui de responder. Ela tem vontade de morar em Londres também? Vontade, eu tenho. Não, é impossível não ter vontade depois que tu começa a viajar, né? Eu acho que, claro que eu tenho vontade, mas, tipo assim, eu tenho que ter sei lá, um projeto a longo prazo. Eu não posso hoje vir pra Europa morar sem ter um projeto eu não tenho mais 18 anos, né? Então, se eu vier, vontade... Ela trabalha como dentista hoje, ela tem o consultório dela, tem uma profissão bem estruturada lá, então isso meio que prende ela lá hoje, nesse momento. Mas se ela tiver algum plano, eu acho que tem vontade, né? Só falta o plano. Não, se eu conseguisse viver de outra coisa aqui, viver legal, eu viria. Mas quanto mais coisas a gente tem, eu acho que no país de origem, desapega, né? mais difícil é de tu desapegar pra conseguir fazer um novo projeto de vida. Seria bom, né? Vizinha. Quem sabe eu tenho algum patrocinador aí que quer bancar, uma empresa se eu virar blogueira, né? Quem sabe? Quem sabe, temos chance. Qual a principal diferença entre as duas? Eu acho que tem uma outra que pergunta aqui... eu sei qual é a maior diferença entre nós. Não, nossa personalidade. Não, maior diferença. O que tu acha que é a nossa maior diferença? Personalidade, de um monte de coisa da personalidade. Eu sou muito mais agitada e tô muito mais calma. Ah, tá. Principal, mas tem um monte da personalidade que é diferente. Sim, mas eu acho que a principal é essa, se tu olhar assim, característica principal é que é muito evidente que eu sou muito agitada. Ela é muito agitada e eu sou muito tranquila, então a gente é quase oposto, assim, né? Sua irmã tem filhos? Não tem filhos. Tenho congeladinhos. Ela tem óvulos congelados. Eu tenho ovos congelados pra garantia. Eu vi que tem uma pergunta aqui pedindo pra tu falar dos óvulos, mas ela já falou no destaque dela lá no Instagram, então quem quiser, olha lá no destaque dela, que né, não tem pra ficar repetindo aqui os conteúdos. Quais maiores semelhanças entre vocês duas? Eu acho que é nossos valores, assim, de vida, né? Acho que sim. São muito parecidos. Apesar da gente agir de maneiras diferentes, o ponto de chegada é mais ou menos parecido. Quer dizer, muita coisa a gente age parecido também, né? Mas... Acho que sim. Acho que a gente é muito parecida hoje em dia. Tu te tornou um pouco mais expansiva do que tu era, tanto que tu é comunicador, se comunica melhor que eu hoje, né? Coisa que eu achei que isso nunca aconteceria. Mas eu acho que a gente tinha mais diferenças antigamente. Agora a gente pensa muito parecido. A gente talvez sempre pensou muito parecido. A gente tinha, tipo assim, hábitos diferentes, eu acho. Mas vontades da infância, com a personalidade assim, também ser diferente, que a gente sempre teve uma personalidade muito diferente. Então, por mais que a gente tinha ideias parecidas, cada uma faz as coisas de um jeito diferente. Eu muito mais de esporte, da agitação, de brincadeiras de rua, e a Morga sempre muito mais intelectual, muito mais lendo, escutando música sozinha. Mais tranquila. Eu sempre rodeada de pessoas, né, líder de equipe, função, e a Morga muito mais na dela, assim, mais centrada. Defeito e qualidade que você não fez. Não sei se precisa falar defeito, né? Porque eu sempre acho que tem defeito? Eu não sei, eu não consigo perfeita. citar. A gente é perfeita, só os outros têm defeitos, a gente não tem. As perfeitas. Posso falar algum defeito? Posso. Eu sei um defeito bem claro, meu. Eu também sei defeito teu. Ai, teu não tem. Não, é que tava pensando no teu. Sim, eu sou muito impulsiva, por exemplo. A impulsividade, não tem né? Filtro. Eu não tenho mas ao mesmo tempo, isso também acaba sendo uma qualidade. Mas também te faz ser uma pessoa verdadeira, autêntica e coisa porém, hoje em dia eu vejo que o fato de eu ser muito verdadeira me tira, e impulsiva, né? Meio que as coisas meio juntas, assim. É uma característica que eu não gosto em mim, porque eu não consigo disfarçar praticamente nada, né? Sim, tipo assim, alguém fala alguma coisa que eu não gosto, tipo, eu já fico vermelha e, tipo, não consigo manter a compostura, entendeu? Então eu já fico desconfortável. A gente joga jogo de que tem que mentir ou disfarçar coisas e, gente, se eu jogo contra ela, tá ferrada, porque eu acerto sempre que ela tá mentindo. Gente, é ridículo. Não, eu pego a carta, assim, eu tô batida, eu peguei a carta, ela já fala, a Jory bateu. E eu... Gente, como assim? E ela assim, ela bateu ela é pela muito cara transparente, ela pega coisa... Começa a fazer umas caras que já entrega o jogo na hora. Isso é um problema. E qual é o meu defeito? Deixa eu pensar. Eu não cheguei lá. Cuidado, tem que ser devagar, assim. A gente tinha falado antes numa pergunta que a gente nunca tinha brigado, então tem que pensar pra não falar. Não sei se é um defeito, talvez uma coisa que me incomodaria na convivência contigo. Acho que tu é mais bagunçada do que eu. E acho que meu TDAH. Porque tu tem TDAH. O meu TDAH não me permite manter as coisas fora do lugar e tu fica tranquila mantendo as coisas fora do lugar. Então, se a gente convivesse, talvez isso não seria que eu um problema. Goste, é porque a vida do jeito que ela é com criança, ela acaba deixando as coisas meio
como eu sou caóticas. muito rápida e, tipo assim, eu sou muito da prática, eu organizo tudo muito rápido. Pra eu conseguir pensar. A Morgan consegue pensar estando com, tipo assim, se tiver um caos, eu não gosto, mas isso não atrapalha a minha vida, não atrapalha a minha concentração. Eu sigo a vida porque é minha prioridade. Não consigo fazer aquilo ali agora, beleza, nem enxergo que existe. Eu acho que isso mas não é um defeito, assim, né, na nossa Porque tem qualidade pra mim isso, na verdade, né? Sim, Porque sim, tu consegue ser produtiva. Melhor, Tu consegue ser produtiva e eu não conseguiria ser, por exemplo, né? Mas eu iria querer te matar se eu convivesse contigo. Mas não convivo, então tá tranquilo. Quem fazia mais bagunça quando criança? A mesma pergunta quase, mas eu nunca fui baguncenta, não. Não, mas tu guardava até as notas fiscais da tua viagem das oitavas, então isso aí não tem como te uma gaveta. Mas isso não quer dizer que é bagunça. Tava lá guardado porque eu queria, porque era uma recordação. Ok. Não, mas eu não sei. Se a gente Na era infância a gente era... É tanto quanto uma eu outra, acho que eu também, acho que nós duas éramos meio. Eu lembro que o nosso guarda-roupa não era super organizado. Nunca foi super... E nunca foi muito bagunçado também, né? Não sei, depende, tem pessoas que têm um negócio super caótico e não sei o que. A gente sempre foi mais ou menos. Eu lembro da mãe tirando as roupas do armário quando a gente arrumar. Não, tem pessoas que o armário... Me falaram quando eu mostrei o armário esses dias que dura uma semana e já fica tudo caótico. Tipo, meu armário não fica caótico, nunca. O meu fica, mas eu tiro tudo Ele no final sai de semana. pouquinho da ordem, mas ele não fica caótico nunca. Aí tu tem menos roupa do que eu também. Tá, mudou o assunto totalmente. Como foi a separação dos pais de vocês pra cada uma? Isso aí me perguntaram na caixinha esses dias e como eu nunca falei disso, achei que de repente é interessante falar. Mas não tem muito o que falar também. Eles se separaram. É que foram em épocas, tipo, foi numa época adulta. que eu e tu já éramos adultos. Talvez as pessoas que mais receberam, assim, tipo, se afetaram, mais, talvez foram nossos dois irmãos, que eram mais novos. Quem não sabe, a gente tem mais 2 irmãos gêmeos que são 8 anos e meio mais novos que eu. Vai ter outra pergunta aqui, ó. Quem é uma irmã mais velha e mais nova? Eu achei um absurdo essa pergunta, só pra avisar. Ridículo. Essa pergunta eu achei óbvia. normal. A vida inteira eu escutei as pessoas achando que eu era mais nova, então, né? É verdade. É porque como ela é menor do que eu... eu sou menor. Quando a gente ia pra festa, quando a gente saía juntas, né, na adolescência. Sim, eu uma já época, tinha... né, porque tu me achava uma pirralha insuportável. Isso eu queria falar nesse vídeo, né? Porque teve uma época que ela não se incomodava, porque eu era muito menor que ela já tinha entrado na adolescência. Ela era mais criança e eu já era mais adolescente, porque eu sou 2 anos e 9 meses mais velha que ela. Então, eu já respondi a pergunta, né? Eu sou mais velha. E aí teve aquela fase, assim, sei lá, eu já tava com 13, 14, ela tinha 10, 11. Então ela era mais pra criança e eu era mais pra adolescente. Então, tipo, era uma coisa assim, não quero a minha irmã criança, não, sabe? E ela era, assim, uma adolescente introspectiva que escutava Legião Urbana. E eu era uma criança com hiperatividade que, tipo assim, queria fazer bagunça, entendeu? Então ela não curtia muito a minha agitação, acho. Tu ficava indignada que pediu um autor de identidade com 18 e eu passava com 15 direto já. Ela passava com 15 porque eu era mais alta. E eu pedi a minha com 18. Eu tinha que lá assinar pra ti, eles quase deixavam ao contrário, né? Vocês brigavam muito na infância? Porque a gente tava falando ali dessa fase ali, mas eu acho que a gente nunca brigou muito. A gente brigava normal de irmão, que ali, né, aquele dia a dia. Na verdade, eu apanhava, porque ela vinha bater em mim e a minha mãe sempre falava que ficava com pena de mim, porque eu era maior que ela, até, sei lá, adolescência eu era maior que ela, porque eu era quase 3 anos mais velha. O jogo virou depois dos 12, né? Por aí. Ela vinha bater em mim, porque se a gente brigava por alguma coisa, eu não retrucava, porque eu ficava com pena dela, porque era menor, mas eu era idiota, eu apanhava, né? Mas, assim, era aquelas coisas de brincadeira de irmão, assim, de brigar por algum brinquedo, alguma coisa assim. Mas a gente brincava bastante junto também. Mas aí tem uma outra pergunta aqui, que eu não sei se você vai achar agora. Na vida adulta, a gente nunca brigou, se né? a gente teve alguma antes. briga grave. É isso que que tava procurando aqui. E a gente nunca teve, né? Eu acho que teve essa frase meio de conflito entre a infância e a adolescência ali, mas aí logo depois a gente já ficou muito amiga, já tinha o mesmo grupo de amigas, já saía juntas, era a melhor amiga, se contava tudo. E a gente sempre dividiu o quarto, então acho que talvez isso tenha feito com que... Isso eu fico pensando nas meninas, se elas vão dividir quarto, eu achei isso muito legal da nossa infância. Eu pretendo que elas dividam. Não sei, mas eu acho que não tem a ver, porque tem pessoas acho que dividem quarto e se odeiam e não quer mais se ver depois. Mas eu achava muito bom quando a gente ia dormir, que a gente sempre se contava as coisas e ficava conversando com a luz apagada. Ela ia dormir, ela falava assim, nossa, não tô com nada de sono. Nossa, eu sou diurna, tá? Eu sou diurna, tá? A Morgan não. Eu tô morrendo de sono. Aí deitava na cama, daí ficava as duas, daqui a pouco, Jori, ela dormiu e eu, que não tava com sono, me agitei, porque ela ficou conversando, e daí eu não conseguia mais dormir e ela tinha dormido. Um clássico. Ela chamava Jori, já tinha dormido.
Daí na adolescência vocês saíram muito juntos, então sim, na adolescência, quando ela entrou assim nessa fase assim, mais de adolescência mesmo, que ela não era mais tão criança, a gente começou a fazer mais coisas junto. Quem é mais estudiosa e quem essa aqui eu já li antes. E quem mais aprontou na escola? Isso vai dizer mais aprontar, estudiosa. Obviamente. Aprontar, eu ia falar outra coisa cancelável, eu tô bem controlada hoje. Estudiosa, provavelmente, se tu vai comparar eu e tu, eu era mais estudiosa. Sim, então, óbvio né? que sim. Eu fui diagnosticada com hiperatividade faz 2 meses. Já sabia que eu tinha, só eu não tinha ido atrás. Eu não conseguia ficar dentro de casa estudando. A Morga gostava disso. Ela tinha motivação pra estudar. A minha motivação era fazer esporte, era brincar na rua. Eu não gostava de estudar. Eu só estudava pra tirar ok nas provas. E aprontar, acho que nenhuma de nós. Não, a gente não era. Sempre foi muito tranquila. Eu ia dizer com a mãe brava que a gente tinha, eu não tinha nem coragem de aprontar. A nossa mãe era muito brava. Ela é muito brava. O que cada uma era parecida com o pai ou com a mãe. Tu é teimosa que nem o pai, aquela que quer queimar a outra, né? Tu é mais agitada, bem mais perto parecido com como a mãe era do que eu, né? Tá, mas tu acha que o pai é calmo? Bem mais do que a mãe era. Ai, gente, não sei. O pai é super expansivo, brinca que vai atropelar as pessoas no centro. Tu era mais calma de todo mundo. Não, eu sei. Tu e o Ariel. Não, o Ariel é mais calmo que eu. Sim, a mãe não era calma e o pai não é calmo. Os dois são extrovertidos. Os dois são, acho. Eu não sou tão introvertida também, se tu parar pra pensar. Não, agora não, mas já foi. Não, muito. mas quando eu era criança eu era muito tímida. Não quero dizer que eu era tão introvertida assim, sabe? Porque pensa assim, quando tinha coisa lá em casa que tava mais pessoas próximas, eu conversava um monte também. Não era que ficava fechada, sabe? Não conversa, sei lá. Ai, não sei. Eu fazia coisa do CTG, me apresentava, coisa assim, nunca fui. Eu nunca gostei disso, né? Que engraçado, né? Mas olha como é engraçado. Tu fala melhor em público do que eu. Mas se eu tô no meio das pessoas, eu domino as falas. Eu odiava ir cantar. Tipo, se CTG eu só ia porque tu ia. Eu era obrigada, na real. Não, eu adorava. Eu acho que a mãe tinha TDAH, então acho que eu me torno um pouco parecida com ela por causa disso. O pai e a mãe são estabanados, não lembro? O pai não, acho que é a mãe. O pai é perfeccionista. O pai é mais tranquilo, no geral. Não, o pai não é. Geral. O pai não é tranquilo. É Os porque dois ela são mora estourados. com ele. Então, quando tu convive com a pessoa no dia a dia, acaba que tem algumas reações da pessoa, coisa assim, que tu percebe mais do que quem mora longe. Eu moro longe há anos, então, né? Não, os dois são estourados, gente. Sempre foram. Tá, então a gente não conseguiu responder muito isso aí. Vocês são lindas, como mantém o corpão? Amo sua família. Ai, gente, não é fácil. Fala tu, né? Por exemplo, agora não tem muito o que falar. A gente acabou de comer pipoca. Ai, gente, o que a gente faz? Eu malho todos os dias, praticamente. Eu gosto de esporte, também, né? Mas tu tem mais resultado que eu. Mas eu faço academia há muitos anos, né? Eu faço esporte a vida toda. Mas eu nunca tive uma alimentação, eu sempre tentei cuidar da alimentação, mas eu nunca tive uma alimentação super regrada como eu tô tendo agora, eu acho. Tô tendo uma alimentação mais equilibrada agora e mais constância, assim, nos exercícios. Acho que depois que eu congelei meus óvulos ali, eu consegui focar bem. E aí eu malho praticamente todos os dias, corro e, enfim, faço bastante esporte, porque eu preciso disso pra conseguir pensar. Basicamente isso. Essa pergunta eu achei boa. Onde ela quer passar nossa lua de mel? Eu achei criativa, pelo menos. Achei também criativa. Esse aqui, ó. Vocês dividiam as roupas, sapatos, acessórios quando moravam juntas? Eu acho que teve uma fase que a gente conseguia dividir, mas era mais blusa, eu acho, só. Porque como tu é bem maior que eu, como ela é bem maior que eu, é mais alta e quadril mais largo também, então eu acho que o resto a gente... Você achou a fina? Não, é que eu sou menor, não tem verdade. bom ou ruim nisso, só estrutura de corporal diferente. Acho que só a blusa, quase. Teve uma época que a gente dividia calça jeans, lembra das calças jeans da Leves? Lembra? Nossa, mas aí eu estourava nas calças jeans. Mas foi uma fase assim de 2 anos. Não, quando eu emagreci muito, teve uma época que eu tava usando quase teu número, tava entre 36 e 34, tava muito magra. Eu lembro. Mas foi bem pouco tempo, 2 meses. Não, mas foi assim, calça a gente quase nunca conseguiu dividir, foi assim, uma fase muito pequena. Blusas, lembra que a gente comprou umas blusas em parceria uma época, que daí a gente revezava quem usava? E pai, a gente nunca dividiu nada, porque teu pai é menor que o meu também, né? Também teve nunca assim funcionou. um pequeno momento, talvez, foi só, vida. tipo assim, blusas que a gente dividiu. Hoje hoje a gente poderia dividir, a gente usa quase tudo a mesma coisa. Mas blusa só, né? Ai, não, vestido, tu não provou os vestidos que eu... vestido talvez serviria. Só calça eu continuo sendo maior. Mas enfim, a gente teve uma mas fase depende que das fases também, tipo assim, há 2 anos atrás eu tava muito maior, né? Quando a mãe tava doente, quando teve pandemia eu engordei um monte, né? Agora que eu tô voltando pro meu peso normal. Mas no geral eu sempre fui muito menor, a nossa mãe também era bem maior e não conseguia dividir com ela também, então não consegui muito, infelizmente, porque é bem eu mais, ia usar bem mais vestido prático. de coisa e ia ficar tudo curto, né? Porque a Morga é mais baixa que eu tenho 70 e a Morga tem 1,60. 1,60. 1,60. É bastante diferença. Eu dormia mais, vai ver que foi por isso que eu cresci, fazer mais esporte. Tu nasceu maior, querida. Tu nasceu, acho que eu nasci com 50 centímetros, tu nasceu com, sei lá, 53, 54, coisa assim.
E tem a ver isso? Claro, tem a ver isso. Tem a ver isso com a tua alimentação na infância, como tu se... Eu me alimentava até melhor os também, né? Os 2 primeiros anos, 2, 3 primeiros Eu me anos. alimentava melhor que tu, né? 2, 3 primeiros anos? Nem sei. Tem que perguntar pra mãe. Não adianta perguntar pro pai, pai não vai lembrar, a mãe já morreu, então não saberemos nunca. Sua irmã é bem alta. Ó, acabamos de falar isso. Uma puxou o pai e outra mãe. Na verdade, Eu sou mais alta que o pai, eu acho. tu tem a altura do pai, né? Na verdade. É. O meu pai não. O meu pai tem 1,70, então ele não é muito alto. A minha avó é a única pessoa da família que é mais baixa que eu. Eu sou uma das mais baixas. Até minha mãe era mais alta que eu. Então, acho que a família toda tem uma média um pouco mais alta, né? Eu que sou a mais baixinha de todas. Vocês faziam planos juntas pro futuro quando pequenos? Não me lembro. Gente, meus planos eram totalmente nada a ver com o que minha vida aconteceu hoje. Eu achava que com 30 eu lembra ia estar teus casada. planos? Eu não Eu lembro. achava que, sei lá, quando eu era pequena eu pensava com 30 eu vou estar casada com filho, né? Jura? Queria ser cabeleireira. Por causa da avó, né? É. A nossa avó é cabeleireira. Qual a lembrança mais linda que vocês têm da infância? Tem um monte de lembrança legal, mas tipo, uma lembrança mais linda. Que pergunta difícil. Eu acho que dividir o quarto foi uma das coisas que eu ia mais dizer isso. assim... porque era o nosso dia a dia, né? A gente dividir o quarto. Eu tenho muitas lembranças assim, tipo, de coisas assim que eu te defendendo em algumas situações, assim, da gente ser muito amiga, sabe? Sim, mas eu não lembro, assim, outras coisas. Porque a gente fazia muita coisa junto. Então a lembrança de infância, na verdade, ela inclui quase a outra, na verdade, né? Se tipo, a gente ia ir pra praia, eu tava junto, mas não lembro especificamente de coisas a gente fazendo junto, sabe? Eu muito menos, né? Eu era menor. Tá, você era menor até uma certa idade, né? Tu cresceu também, né? Eu só era um pouco maior que tu, mas tu teve a mesma quantidade de anos de Não, mas infância é que muito eu. mais normal tu lembrar de mim do que eu lembrar de ti. Porque tu tava na frente do... Não sei, eu sou filha mais velha, então eu só Então, tive, eu não tive essa experiência de ter mas alguém. é que eu tenho um mais novo, entendeu? Eu lembro mais das coisas de quando o Arthur e ele eram pequenos Mas do é que... que eles são bem mais diferença de idade contigo do que eu contigo, né? Eu sou 2 anos e 9 meses mais velha. Tu é 6 Cinco, anos quase, sim. quase 6 mais velha que eles, né? 5 e 10 meses. Enfim. Como ela consegue ficar longe das meninas? Gente, Não tem opção, né? Eu não tenho opção. Quando eu consigo, eu venho, né? Eu procuro não ficar mais de 6 meses sem ver elas. Por isso que eu tô aqui agora. Mas não tem muita opção, né? Amor que resolveu fugir. A gente tenta ir pro Brasil também, pelo menos uma vez por ano. Agora, no último ano, a gente não foi por causa da gravidez, nascimento da Júlia. Mas a gente tenta ir sempre pelo menos uma vez por ano pra não ficar tanto esse gap. E daí, como ela vem de vez em quando, às vezes, se a gente conseguir organizar bem, dá pra se ver a cada meio ano, né? Então não é... Mas assim, não que eu não viaje, assim, que nem a gente falando essas semanas, não seria ruim a gente morar em casas vizinhas e vocês poderem sair e me lógico. deixar as meninas Não, comigo. seria maravilhoso. Então, assim, patrocinadores, de novo, lembrando. Por favor, né? Uma aqui, ó. Relação de vocês mudou após o falecimento da sua mãe? Eu acho que não, porque... Agora a gente se fala todos os dias, mas a gente sempre se falou quase todos os dias. Todos os dias não, mas toda Agora semana, não, mas né? assim, Quando a mãe teve tava mal, épocas... tô falando? Não, mas teve épocas que a gente se falava todos os dias. É que eu Depende, também trabalho, eu tô depende do atendendo assunto também, né? É. Depende da época. Se tem uma semana que a gente tá com mais assunto, a gente fala É. todo dia. Se tem uma semana que tá com pouco assunto, fala uma vez por semana. Sei lá, não tem obrigação de É, falar não toda tem hora. É obrigação. só quando surge assunto, daí a gente fala. Mas quando a Alice era menorzinho, quando a... É que depende meu time. Agora que eu tô malhando de manhã é mais difícil. Antes, quando eu não tava malhando de manhã, eu conseguia ligar no horário, porque como eu acordo às 5 da manhã, vocês já Sim, estão o no horário horário. que ela tava- E agora a Alice tá indo pro Ela tá colégio pra também. escola, né? Então agora tá mais difícil a comunicação por causa dos times, né? Quando eu chego em casa de noite, vocês já estão dormindo. Tu pode ligar no horário... É que no horário do meio-dia é corrido pra ti também, né? Eu às vezes tô atendendo direto, né? De Porque meio-dia. é a hora que ela chega em casa. Mas daí de manhã cedo normalmente eu ligava e vocês estavam já num horário mais tarde aqui, eu acordo às 5 da manhã, então eu tinha esse tempo antes de trabalhar que eu conseguia falar com vocês. A outra, que é parecida, a distância fez com que vocês se tornassem mais próximas. Mas acho que também não mudou. A gente já era próxima Não, antes. tu morava em Porto Alegre, eu tava todo final de semana lá. Ah. E eu fiz 2 pós-graduações em Porto Alegre, eu morava na tua casa uma semana por mês. Na verdade, eu me mudei pra Porto Alegre com 17 anos, eu saí de casa. Então a gente já não morava junto desde os meus 17 anos. Mas a gente sempre fez coisa junto, então, né, nunca foi um problema. Mas também não aproximou porque a gente mora longe também, não... Distância não mudou muita coisa, na verdade, né? Quanto que a gente se fala ou não. Essa é boa. Quem era mais arteira quando pequena? Essa é óbvia. Essa é óbvia. A minha mãe sempre falava que ela teve 2 filhos meninos, os gêmeos, juntos, e eles deram menos trabalho do que ela dava. Porque ela era muito agitada, ela saía fazendo tudo. Não, mas eu repetir uma frase que a Dinda Gladys me falou um dia. Que ela não consegue me enxergar hoje adulta, centrada, né? Uma pessoa centrada hoje adulta. Não consegue pensar uma criança que era tão praga quando pequena se tornou uma pessoa que na adolescência não dei trabalho.
trabalho. Sim, não que desse trabalho assim. Não, mas com certeza na infância eu dei trabalho. Porque eu era, tipo assim. Porque ela era uma criança que era livre pra ser criança, entendeu? Mas é que eu era bem o oposto dela. Porque meus pais diziam assim: ai, Morgana, fica aqui sentadinha e faz isso. Tá bom. Ah, detalhe, ela sempre foi boazinha. Eu sempre fui respondona. Mas eu sempre fui respondona, eu brigava, eu, tipo assim, eu afrontava e a Morgana nunca fez isso. Sim. Ela era muito ela era muito mais fácil criar a Morgana do que me criar, resumindo. Claro, pros pais, principalmente, é muito mais fácil. Mas não quer dizer que isso fosse bom pra criança, claro, entendeu? Exatamente. Mas tu sempre foi a que acontecia tudo ao redor, né? E aí, claro que dá mais trabalho pros pais quando a criança é assim, do que quando a criança fica quietinha e aceita as coisas fáceis, que nem eu era, né? Mas, enfim. Eu era do contra, inclusive, Mas né? não quer dizer que tu tava errada, inclusive muito antes, pelo contrário, né? Não, eu devia estar reagindo a alguma situação. Mas tu era uma criança, tu estava explorando o mundo, sabe, né? Nada de errado nisso. Ninguém me entendeu. Tá, o último então, senão a gente vai ficar até amanhã respondendo perguntas. Vocês possuem hábitos semelhantes ou só oposto uma da outra? Então, hábitos, a gente tem muitos hábitos parecidos hoje. Porque como a gente tem os valores parecidos, acaba que os hábitos acabam andando junto com os valores. Então, tipo, a gente valoriza muito ser saudável, vida saudável e tal. Saúde é principal, Família. acho, né? Família. Então, tu faz exercício sempre, tu cuida da alimentação. Eu também, a gente faz isso, tipo assim, sempre... A gente estuda sobre isso. A gente estuda, a gente troca ideias sobre esse tipo de coisa. Eu fiz um curso de tal coisa, acho que tu vai gostar de fazer o curso também, né? A gente vai trocando ideias. O livro tal é legal de ler. Sobre vida, tipo assim, produtividade, sobre trabalho, negócios, essas coisas, tudo a gente conversa bastante, eu acho que é bem... Pra somar Por mais que as profissões e não só sejam nós, bem né? Tipo assim, diferentes. a gente conversa entre todo... Tipo assim, a gente tem um grupo ali. O Arthur também, por exemplo, interage entre... O Schiller também, né? Tipo assim, né? Não é só eu e ela. Mas assim, são assuntos bem... Coisas que a gente tem em comum. E a gente acaba tendo bastante hábitos, não só assuntos, né? Mas hábitos em comum daí por causa disso. Lógico que a vida dela, não tendo filhos e trabalhando fora, é bem diferente da minha, do meu ritmo de vida, né? Mas fora isso, assim, a gente tem... Assim, se a gente for pensar, se a gente vai viajar, nossos estilos de viagem, por exemplo, são muito parecidos. Isso fica tipo muito... isso fica muito evidente quando tu faz viagem com outras pessoas, né? Porque as ideias e o ritmo é muito parecido. Quando todo mundo meio que tá alinhado, vamos fazer tal coisa, todo mundo sim, tô cansado sim, todo mundo tá mais ou menos na mesma pegada, né? Eu acho melhor a gente fazer tal coisa antes e tal coisa depois. E as nossas viagens ficam... Ou se não quer, vai tu fazer isso, a gente vai fazer aquilo e tudo bem, tudo bem, é verdade. Sempre foi tudo muito redondo, né, nas viagens que a gente fez, por exemplo. Então é isso. Resumindo, se vocês querem me ver morando aqui, vocês têm que arrumar um patrocinador. Eu ia mesmo dizer, contem aí o que vocês acharam. Se quiserem mais vídeos, não adianta sugerir, porque não estaremos juntas pra gente conseguir gravar. Quem sabe, quando a gente for pro Brasil, talvez final do ano, a gente grava de novo daí. Mas espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido junto com as nossas besteiras aqui, com os nossos compartilhamentos. E me contem nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!